de um processo, é mais difícil de acontecer falhas. Agilidade na adaptação à mudança, controle do desempenho, resposta rápida às novas oportunidades, porque você consegue adaptar mais rápido. Tem redução de custos também, porque não perde tempo corrigindo erros. Redução de custos, por exemplo, quando contrata lá o funcionário, se é mais fácil dele aprender um processo, você vai ter um menor investimento de treinamento para esse funcionário e ele vai gerar menos erros para você, menos falhas. Para ter padronização também dos processos, por exemplo, vamos supor uma empresa que tem várias filiais, e daí quando as atividades que são realizadas em uma são parecidas com as outras. Então, ela pode facilmente adaptar isso aí nas outras filiais, ou até mesmo em franquias. Por que as franquias são bem vendidas aí no mercado e realmente geram um bom produto? Porque elas têm um padrão, os processos delas são padronizados. Esses processos foram muito bem elaborados. Por exemplo, quando foi criado o McDonald's, os criadores lá do McDonald's, o maior diferencial deles, que eles conseguiram fazer é o processo da linha de produção. A linha de produção dele era muito flexível e ágil, porque eles tinham mapeado tudo para ser feito da forma mais rápida e mais eficiente e mais prática também. Ou seja, já deixava o funcionário numa posição correta, o que tinha que fazer, por exemplo, fritar um hambúrguer já ficava na posição correta para colocar já no pão, e o outro já que já tinha que fazer essas atividades paralelas já estava na devida posição, porque para eles terem mais agilidade. Isso gera um grande diferencial. E isso traz mais o que? Satisfação do cliente também, essa padronização do processo. Até porque, por exemplo, vamos supor, se você viaja para outra cidade e tem lá uma franquia que você já conhece bem como que é o produto dela, você vai fazer a sua refeição lá sem ter dúvidas, porque você sabe que ela segue um padrão. Se foi bom em um, vai estar bom em outro. Mas é claro que pode acontecer alguns desvios, mas isso dificilmente acontece. A diferença de projetos e processos. Os projetos têm caráter temporário e resultados exclusivos, ou seja, únicos. Agora, os processos são de caráter contínuo, têm resultados consistentes e repetitivos. Por exemplo, lá numa linha de produção de uma fábrica, aquilo é um processo, aquilo ali vai ser feito de forma contínua. Agora, a implantação da fábrica propriamente dita, a criação lá da fábrica no local, isso aí é um projeto. Eles fazem um projeto, vão construir essa fábrica e ela vai terminar com tal entrega, com as linhas de produção montada, com toda a parte de proteção construída, a parte de entregas. Agora, processo. Lá na linha de produção, ele vai continuar ali por anos, claro, se a indústria tiver lucro. Mas o processo continua tendo o mesmo padrão. Sobre BPM, cada interessado vê BPM de uma forma diferente. Por quê? Porque às vezes falta a visão do todo, que é a visão que é conhecida como visão sistêmica. Qual é o problema da visão sistêmica? Aqui no exemplo de um elefante foram colocadas várias pessoas previamente vedadas e essas vendas tampavam ali de forma que elas não enxergassem o que elas estavam tocando. Elas não tinham visto o elefante, elas foram vendadas antes de vir para cá. E cada um que tocava uma parte dizia uma coisa. Um dizia é um ventilador, é uma parede. Quem pegou no rabo dizia uma corda. Quem pegou aqui na perna dizia é uma árvore. Ali na tromba dele é uma cobra. Aqui quem pegou no chifre dizia que é uma lança. Porque eles não tinham a visão do todo. E para que o processo de desenvolvimento de um software, por exemplo, seja bem elaborado, é necessário ter a visão do todo. E como que o profissional da área de TI faz essa visão do todo? Conversando com as pessoas que fazem parte daquela rotina de trabalho. Por exemplo, se você vai criar um software para a área contábil, você vai fazer entrevista com quem para mapear da forma correta os processos?
as pessoas que trabalham diariamente lá na área contábil, que é os técnicos, então, que são os técnicos em contabilidade, os contadores, aquelas pessoas que realmente trabalham na rotina diária. Não adianta, por exemplo, você ir lá fazer o levantamento da área contábil com o professor, com o profissional da área do RH, um gestor de RH, por exemplo, só porque ele tem um cargo alto e, e faz parte da empresa, ele não tem conhecimento dos processos, dos detalhes dos processos que são realizados na área contábil, se ele não trabalha paralelamente na área contábil, o que geralmente é assim, cada um trabalha no setor. Então, para identificar o processo e ter a visão do todo, tem que ter uma visão clara de que cada pessoa realiza naquela parte e como que todas essas atividades em conjunto são realizadas. Por exemplo, em um RP, ele já é muito mais amplo. Aí você tem que ter uma visão muito mais alta, porque além de saber como determinado setor funciona em suas particularidades, você ainda tem que saber como que esse setor interage com outros. Quando você vai lá separar o seu sistema por módulo, por exemplo, módulo contábil, módulo de RH, módulo de compras, é importante saber a relação deles com isso daí. Por exemplo, se tem um funcionário lá no seu módulo do sistema que ele tem a permissão de fazer compra, mas você não precisa cadastrar o funcionário novamente lá no seu módulo de compra, porque o funcionário já foi cadastrado no sistema pelo RH. Se você ficar cadastrando uma pessoa várias vezes num sistema, se você tem que fazer isso, é porque tem um erro. Na verdade, o que deveria ser feito seria um cadastro único e, de acordo com o que ele pode fazer, você vai apenas alterando os perfis de acesso. Com relação à visão sistêmica, também pode ser observado aqui a visão funcional versus a visão transversal. Aqui na integração entre, por exemplo, aqui, ó, tem a visão funcional, que é de áreas: financeiro, licitação, compras, área demandante. A visão transversal já é aquela parte da integração do todo, que eu disse para vocês. Por exemplo, aqui, ó, requisitar bem o serviço, faz parte da área demandante. Aqui, requisitar bem o serviço, área de compras, licitação, todos eles podem fazer isso. Então tem uma certa integração, porque todas as áreas podem fazer aquisição. E é interessante. E aqui, se cada área fosse responsável por uma coisa, ela também poderia estar integrada, ela deveria estar integrada. Por exemplo, vamos supor que a área de licitação seja separada da área de compras. Quando é feita a licitação, a área de licitação vai passar o quê? O resultado para cá. E a área de compras vai efetuar o contrato. E essa aqui é a integração entre as áreas funcionais, e quando você trabalha com a visão transversal. Aqui na gestão de processos de negócio, conforme o BPM, esse aqui é um padrão do guia BPM CIBOC, que é o guia padrão de gerenciamento de processos de negócio. Nós temos 3 perspectivas. Tem a perspectiva técnica, a de tecnologia e a de governança. A perspectiva de técnica envolve o quê? A modelagem dos processos, análise do processo, desenho do processo, gerenciamento de desempenho e transformação de processo. A de tecnologia já envolve as técnicas ou tecnologias mesmo que são envolvidas em gerenciamento de processo de negócio. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, o BPMS, que é o Business Process Management Suite, ou seja, suíte de gerenciamento de processo de negócio. É um sistema completo que tem vários módulos e esses módulos permitem a parte de análise de processo de negócio, permite tudo que está ali nas técnicas e na governança também. Permite você modelar, tem a ferramenta para modelagem dos processos, tem até mesmo de automação. Por exemplo, se você faz a modelagem de um processo, a própria ferramenta, o BPM Suite,
já gera para você o sistema. Ele tem todo, através do mapeamento que você fez, ele já faz toda a codificação necessária para uma determinada automatização. É claro que tem que saber utilizar muito bem a ferramenta. E a perspectiva de tecnologia também inclui aquilo que eu falei na aula passada para vocês, da arquitetura orientada a serviço. Para quê? Para que seja mais fácil a integração entre as aplicações heterogêneas. Então, governança tem, na parte de governança tem o ciclo de vida de BPM, que é o Centro de Excelência em Processos, o BPMM, um modelo de maturidade, que é as diretrizes para a implantação de BPM. Ok, é isso. Até a próxima aula.